Queridos professores, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um podcast BD em Síntese. A paz do Senhor, irmã Raíssa. A paz do Senhor, professora Manuela, e a todos os que nos ouvem, nos assistem nesse podcast. Queridos, estamos hoje com vocês para mais um momento pedagógico, né? Aqui do nosso podcast. E hoje com a lição de número 4, que tem por título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Raíssa, quais são os objetivos da lição de hoje? Os objetivos da lição, o primeiro deles é interpretar a direção do Espírito Santo na expansão missionária e na igreja. Ponto 2, contrastar o poder do Evangelho com a atuação das trevas em Filipos. E o ponto 3, mobilizar a classe a responder com fé e louvor em contextos de sofrimento. Então, queridos, a lição de hoje, né, ela vai permear, né, em três aspectos: a importância do ensino bíblico, a experiência de fé, né, e a prática espiritual, no sentido de que é o Espírito, né, que dirige, no caso a palavra de Deus, né? O Espírito dirige aí os corações, né? O Evangelho vai justamente libertar, confrontar aí. E é, o louvor e a fé, eles vão conduzir à salvação e transformação. Então, esses serão aí os três tópicos dentro, né, desses objetivos que vão percorrer a nossa lição. Raíssa, quais orientações, né, sugestões você traz para essa aula? Manu, podemos começar com o quebra-gelo. Você pode aproveitar esses 5 minutos iniciais da sua aula, logo após o nosso devocional de abertura. Normalmente, as classes de adultos costumam ser com todos na nave da igreja. Então, quando você for para sua sala, você pega aqueles 5 minutinhos iniciais e faz aquela pergunta introdutória, uma pergunta geradora, que ali vai fazer com que a classe se sinta motivada, digamos assim, a participar de forma ativa da sua aula. E você pode perguntar: você já passou por uma situação em que uma porta se fechou perfeitamente aos seus olhos, mas lá na frente você percebeu que foi um livramento, um direcionamento de Deus? Você pode fazer essa pergunta, você pode fazer qualquer outra dentro desse contexto. Você tem liberdade para fazer uma pergunta que a sala esteja ali participando. E você vai ouvir provavelmente alguns breves testemunhos que vai justamente conectar a experiência pessoal de cada aluno com a frustração temporária de Paulo nessa lição, né? Quando ele, ao ser impelido pelo Espírito Santo, de pregar lá na Ásia e na Bitínia. Então, as mudanças de plano, essa frustração de não ser aquilo que nós gostaríamos no momento que nós gostaríamos, eu acho que vai gerar bons testemunhos nessa pergunta introdutória. Lembre-se, são 5 minutinhos ali para a classe ficar motivada. Se tiver alguém realmente com algo a compartilhar interessante, você dá aquela oportunidade ali, fala. O bom é que nesse momento a sala toda, algumas pessoas participem, né? Ainda que rapidamente. Você vai conduzindo ali o tempo, controlando, para que não falte tempo depois também para os tópicos e fique tudo equilibrado, né? Você também pode fazer uma dinâmica ou uma exposição visual. Eu lembro que nas lições passadas nós comentamos sobre o mapa. É uma lição que seria bem interessante você ou ter esse mapa impresso e ter presenteado seus alunos no início do trimestre, ou colocar no slide aquilo que tiver, né? Se você tiver o mapa mesmo impresso, grande, num tamanho bom, você também pode levar para a sala. Você vê ali quais são as possibilidades da sua sala. Olha, a professora Manuela. Para você levar para a sala, precisaria ser um mapa maior, mas esse seria um mapa maravilhoso para estar imprimindo, né, Manu? E passar para os alunos. Isso. E seria bem interessante eles acompanharem. Então, você vai ali naquele mapa, você vai falar sobre a segunda viagem missionária de Paulo, você vai botar ali, explicar os pontos, mostre qual era o plano original humano, que era para ir para um lado, mas o Espírito Santo de Deus
redireciona a rota ali para a Europa, para Filipos. Então, você destaca com a sua sala, enquanto você mostra ali no mapa a mudança de plano, e essa mudança de plano foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus, você vai mostrar ali, destacar que portas fechadas não significam falta de comunhão com Deus, mas sim um planejamento divino maior. Nem sempre, quando algo não dá certo, é porque Deus não está naquele negócio. Às vezes, Deus está no negócio e Ele que está fechando a porta, porque é um plano maior dele, o seu plano soberano, né? Então, cabe a nós estarmos sensíveis a ouvir o que o Espírito Santo de Deus nos fala e acatar o direcionamento dele. Então, você vai trabalhar ali com a sua sala também esse ponto, né? E que nem sempre alguma porta fechada ou algo não está dando certo da forma que você gostaria, significa falta de comunhão com Deus. Mas a vontade soberana do Senhor sobre a sua e sobre a minha vida. O interessante é que nós temos o tópico um, 2 e 3 da nossa lição, que você pode fazer aí uma discussão em tópico com a sua sala. Por exemplo, a minha classe de mulheres em Cidade da Esperança, nós temos em média 3 fileiras de banco, não é, Manuela? 3 fileiras, e elas são fileiras extensas, mas são São 3 fileiras. três e três, né? Que no caso dá um total de Isso, né? 9. Isso, formam 3 fileiras em 2 blocos, não é isso, Manu? Tem É, os corredorzinhos que dá certo, que é como se fosse um patamar. Então, olha que coisa interessante. Eu tenho 3 fileiras. Eu poderia separar, para a realidade da minha sala, uma fila para falar sobre cada tópico, uma discussão dessa. O primeiro tópico vai falar sobre o evangelho alcançando pessoas em momentos de oração e simplicidade. Aqui no tópico um a gente vai falar Lídia, né? Quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. No ponto 3 vai falar que, sem sinagogas, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Então, você vai destacar ali o papel da mulher na expansão da igreja primitiva e pode fazer, depois da apresentação desse tópico um, fazer com que o primeiro banco participe, dizendo o seu ponto de vista, o que acredita, o que entendeu, como vê essa missão, né, por meio das mulheres, essa ação direta das mulheres na obra do mestre. O ponto 2, que é justamente o tópico 2 da lição, que vai falar sobre a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas, ou seja, pode deixar para um outro grupo de mulheres, ou no caso da minha realidade, a segunda fileira de bancos, que vai falar sobre aquela jovem adivinha, e aí você pode falar sobre a temática do conflito entre o lucro egoísta do mundo e a libertação genuína em Cristo. Você pode pegar esse tópico e fazer eles comentarem ali. As pessoas preferiram o lucro do que a libertação daquela mulher. E o terceiro tópico da lição, que vai falar sobre a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, está aqui na sua revista, e você pode colocar ali para o terceiro grupo, terceiro bloco de pessoas da sua sala, no meu caso de mulheres, e ali você vai falar como o louvor em meio à crise transforma um ambiente de opressão em altar de milagres. Elas vão estar participando, aprendendo, conectando aquelas histórias às realidades atuais. Eu acredito que vai ser de grande valia e aprendizado para a sua turma. E para concluir, você pode simplesmente frisar bastante, né, que o Espírito Santo exige obediência imediata e coragem, assim como Paulo e Silas não murmuraram na prisão. Nossa fé não deve depender das circunstâncias, daquelas circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. Então, você frisa bastante isso com a sua sala, para que fixe melhor essa parte, tá bom? Da obediência, da coragem e de não murmurarmos, mas confiarmos nos momentos de adversidade. Amém, professora Manuela? amém, queridos. E aí, só complementando o que Raíssa traz, né? Essa parte do mapa, eu considero que é muito importante, porque o visual, né, ali, ele traz uma proximidade maior do aluno, né, dos seus alunos entenderem.
essa relação da viagem, tudo. Alguns possuem, né, Bíblia de estudo, então isso também facilita. E um outro ponto que eu Verdade. quero trazer que Raíssa trouxe aqui, né, eu quero dar um destaque maior, que é justamente as mulheres, né, que auxiliaram, né, na igreja primitiva. E eu penso, trazer um destaque, né, para ela ajuda justamente a mostrar, né, no caso aí de Lídia, né, que Deus é aquele que e ela é interessante, né? A característica dela lembra Raíssa, né? O dom da hospitalidade e pode trazer, né, uma reflexão dentro da própria do tema, né, mais geral da lição, que é evangelização, tudo, porque às vezes, principalmente aqui mais para a classe das mulheres, né, os homens não têm tanto isso. Na verdade, segue mais a esposa, né? Se ela disser não quer receber ninguém, não recebe ninguém. Né? Mas na classe, principalmente das mulheres, a gente consegue ter uma extensão maior sobre isso, né? O quanto eu tenho sido hospitaleira, o quanto como que eu recebo as pessoas na minha casa, se eu recebo, se eu gosto de receber. Então, assim, é uma reflexão até como extensão do próprio evangelho, né? Às vezes você cozinha, faz alguma coisa, né? Hoje é muito raro, muito difícil, né? Ah, vou aqui levar um pedaço, uma fatia, alguma coisa para minha vizinha, né? Então, isso é algo que nos desafia também e traz a aplicabilidade da lição, né, para a nossa vida. E pensando nisso, a minha sugestão seria você fazer, né, no próprio quadro, colocar a pergunta: o que encontramos em Atos 16, né? E aí você iria colocar os três aspectos, tá? O primeiro deles, né, aqui em relação a o espírito dirige. Então, em quais aspectos? No caso aqui eu coloquei Atos 16, mas é a passagem da própria lição, né? Do 11 ao 18 e depois do 25 ao 31, tá? Então, o que encontramos em Atos 16, 11 ao 18 e do 25 ao 31, em relação a como o Espírito nos dirige, tá? Como o Espírito nos dirige. Aí eles vão dizer como o Evangelho enfrenta oposição, quais aspectos, né, vão estar aí, e como Deus transforma vidas. Dentro dessas três perguntas, tá? Então, mais ou menos assim, certo? Aqui a pergunta geral, né? Aqui, ó, Atos, né? O que que encontramos em Atos e como o Espírito dirige, como o Evangelho enfrenta oposição e como Deus transforma vidas. Essas respostas vão estar dentro da própria lição, de forma geral, né? Mas também dentro do texto bíblico. Mas é interessante porque alguém que tenha lido, né, já a lição e tudo, vai conseguir ter. E a ideia é que ao final da lição você retome esses pontos, né, relacionando a hoje, né? Quais desses três aspectos mais falou ao coração dele, né? E como que hoje ou como, né? Em qual aspecto nós estamos mais direcionados hoje, nos dias atuais, né? Lembrando sempre sempre fazer essa relação, né? De trazer a lição para a nossa vida prática. Então, pensando, nós já pensou, né? Quando a gente se coloca assim na situação, você tem um plano e aí de repente
ali aquele plano, você fez o plano e aí Deus muda completamente, né? Então, como que você reage diante dessas situações? Inclusive até dentro de um aspecto que é já no final do capítulo, né? Até falando em relação ao sofrimento, o próprio sofrimento, né? O sofrer pelo evangelho. E às vezes a gente acha que sofremos por muitas coisas, né? Mas esse sofrer por o evangelho, ele mudou, né, num aspecto mais intelectual, no sentido até das próprias ideologias, né, que surgem, né, e que estão tão presentes hoje. Então, às vezes, a gente sofre oposição nesse sentido, né? Às vezes, uma posição, algo que você fala e aí você é mal interpretado, ali gera uma celeuma, né, em que, porque fulano é crente, então aquela hoje eu penso em alguns aspectos, né? É mais em relação a isso, e até próprio, né? A gente, até a depender no ambiente de trabalho, quando se coloca, né, como alguém que tem uma fé ali, né, que coloca como cristão mesmo e dá testemunho, né? Então, de fato, por vezes vai trazer ali, às vezes, aquelas falas, né? De acusação, enfim. Então, é nesse sentido, de trazer essa praticidade, né? Mas temos ouvido a voz do Espírito, temos sido guiados por ela, às vezes fala, né? O Espírito Santo fala e a gente justamente não dá ouvidos, né? Então, é fazer essa relação. E aí, por fim, até você pode deixar alguém falar. Recentemente, em nossa classe, nós ouvimos um testemunho muito bonito de uma irmã, né, que falou como Deus transformou a sua vida, que foi algo assim extraordinário na sala. Foi algo simples, curto, objetivo, mas assim que trouxe um aprendizado muito significativo, né? Quem teve na aula, viu, Raíssa, teve a oportunidade de ouvi-la, né, falar que não, ela era usuária de drogas, né? E aí não se imaginava sem, então ela chegava pela linha do trem até o local e ali ficava, né, e tudo, e tinha vendido tudo, não tinha mais nada, enfim. Mas ali Deus a libertou, restituiu. Hoje ela mora próximo ao local, mas assim, não é algo que, né, a afeta e tudo mais. Então, assim, foi algo que ela falou assim, né, em 2 minutos, e a gente viu a transformação. É quando a gente de fato vê, né, que Deus, ele tem o poder de transformar vidas que desejam e anseiam isso. Aí, trazendo até aqui um pouco da palavra-chave, né, essas fronteiras, no caso da minha igreja, né, trazendo a aplicabilidade, eu tenho um bom campo de fronteiras no sentido da igreja, as áreas adjacentes, né? E você, Sim. né? E você, professor, na classe em que você está dando aula, na igreja em que você está dando aula, né? Qual é a sua fronteira? Qual fronteira Deus quer que você, né, chegue, que você, no sentido congregação, né? O todo quer alcançar, né? Qual fronteira Deus está chamando você para atravessar? Então, seria nesse aspecto, seria ouvir a voz do Espírito Santo, né? Anunciar aí o evangelho próximo à sua casa, próximo à igreja, né? Ou até mesmo, né, testemunhar sobre aquilo que Deus fez na sua vida. Então, usando aí os 3 aspectos que a lição irá dar ênfase ao longo aí do estudo de vocês. Queridos, é isso, né? Algo simples, mas a gente espera que contribua com a aula de vocês, tá? Desejamos a todos uma excelente aula. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Também agradecemos a direção do DENEC pela confiança e oportunidade. Raíssa, suas considerações? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, professora Manuela. Deixo um forte abraço para todos que nos acompanham, que tenham
aproveitado, né, essas pequenas dicas e que Deus abençoe grandemente a aula de domingo de vocês. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.